essa é a fase onde acontecem 75% dos transtornos mentais. 75% começou antes dos 24 anos. 50% antes dos 14 anos. Então esse é um momento chave. Porque essas redes estão se estabelecendo e isso se dá por aprendizado. Bem-vindos aos Navegadores, o podcast onde vamos aprender juntos a navegar nos mares da saúde mental. Eu sou Gabriela Viana e vou conduzir nossos papos, que serão sobre saúde mental. Minha jornada nesse tema passa por diferentes áreas de estudo, principalmente a neurociência, saúde mental integrativa e psicologia positiva, mas também teremos diferentes abordagens que fazem parte da minha formação. Se quiser saber mais sobre as minhas áreas de estudo e interesse, dê uma olhada na descrição do podcast nessa plataforma. Que bom que você está aqui para navegar comigo e com os meus convidados. Importante, saúde mental é coisa séria. Se você está passando por um momento difícil, procure ajuda profissional. As conversas aqui no podcast servem para informar e inspirar, mas não substituem um cuidado individualizado com um especialista. Bem-vindos ao episódio de hoje dos Navegadores. Por que nossos adolescentes estão sofrendo? Nós já falamos do cérebro adolescente por aqui e como foi um episódio bastante escutado, eu decidi voltar no tema, mas dessa vez com uma outra abordagem. Por que os adolescentes estão sofrendo tanto com a saúde mental? Estamos de fato vendo mais transtornos mentais ou estamos apenas diagnosticando melhor? E o que mudou no mundo que eles estão enfrentando hoje que possa representar um risco para o bem-estar? E talvez a pergunta mais importante, o que nós, como pais, precisamos entender para cuidar melhor deles nessa fase? Essas são algumas das perguntas que uma fera no assunto vai responder. Eu convidei um dos principais nomes da psiquiatria no Brasil, alguém que combina pesquisa de ponta, incluindo o tema adolescência, com uma visão muito humana e cuidadosa do tema de saúde mental. Eu converso com o Dr. Rodrigo Bressan, que é psiquiatra com PhD pelo King's College, professor livre-docente da Unifesp e também professor no próprio King's College. O Rodrigo também é presidente do Instituto Ame Sua Mente, que é voltado à prevenção em saúde mental. Na produção científica, ele é autor de mais de 400 artigos científicos e também de livros como Saúde Mental na Escola. Além disso, ele também é reconhecido pelo trabalho de educação em saúde mental nas escolas públicas, tendo recebido a Medalha do Mérito Legislativo em reconhecimento desse trabalho. Rodrigo, muito obrigada por me receber. Prazer é meu, Gabi, de estar aqui com você. Maravilha. Então, eu vou começar de onde eu normalmente começo, que é como foi a sua jornada para se tornar psiquiatra? O que te interessou na psiquiatria? Eu tinha uma mãe que fez análise e tendia a conversar muito sobre questões psicológicas, do filho, o que você está pensando, o que você está sentindo. Então, fazia parte um pouco do vocabulário de casa. Mas quando eu decidi fazer medicina, eu tinha uma visão bem aberta. Eu fiz tudo na faculdade, assim, com envolvimento, ginecologia, fiz um monte de parto. E comecei a operar, eu adorava operar. E auxiliava cirurgias e tal, e me deixavam participar, eu gostava muito, cirurgia de trauma, pronto-socorro, essas coisas. No sexto ano eu ia fazer cirurgia, prestei cirurgia, entrei em cirurgia na USP ali, que era bem difícil, na Santa Casa, onde eu tinha feito medicina, e aí eu falava, não sei se eu quero ser cirurgião, gostava de operar. Aí eu pensei em ser psiquiatra, e aí eu entrei nas 3 residências e eu tranquei as 3, porque o jeito de trancar era ir para o exército, porque eu tinha entrado jovem na faculdade com 17 anos, e aí, indo para o exército, eu podia trancar as vagas e decidir um ano depois. Aí eu passei um ano pensando a respeito. Mas servindo. Desculpa, servindo, como médico oficial, né? Servir oficial. Oficial médico, que eles falam. E foi interessante, porque eu tinha mais tempo e participei da psiquiatria do Exército, fiz uns plantões, comecei a entender como é que era a psiquiatria do departamento de psiquiatria e tal, e eu gostava um pouco desse lado mais intelectual, psicanalítico e tal, e o lado médico também. E aí, aos poucos, eu fui me identificando, eu não tinha muita identidade com os meus professores da Santa Casa, eu fui me identificando com aquilo e decidi fazer psiquiatria. Depois eu me dei conta que uma parte provavelmente uma parte da minha tomada de decisão tem a ver com uma experiência que eu tive moleque, assim,
quando eu estava na faculdade de medicina, alguém próximo da família teve um quadro grave e eu fiquei perdido, não sabia o que era aquilo. Aquilo me impactou muito, assim. E provavelmente isso entrou na minha tomada de decisão e afetou também a minha trajetória de carreira, porque foi um início de doença ali que eu falei, pô, podia fazer melhor, né? A gente queria chegar antes, ser mais eficaz, prevenir e tal. Entendi. Legal, maravilha. Olha, hoje eu pensei que a gente poderia falar de 1000 assuntos com você, mas eu pensei que seria muito legal a gente falar da adolescência, né? Desse sofrimento tão emergente da adolescência. Eu tô assumindo aqui que eu tenho 2 filhas, uma entrando e outra saindo. Uma tá com 22, tô assumindo que tá saindo, vou te fazer uma pergunta sobre isso, e a outra tem 14, tá entrando. Olha. É para não ter paz, né? Uma sai, outra entra. E eu sinto que as minhas preocupações com a mais velha eram muito semelhantes às que os meus pais tinham comigo. Se bebeu, se saiu, se tá bem, se não tá bem, etc, né? Violência, drogas, etc. E aí a pergunta que eu queria te fazer, dado, né, que eu tô falando que uma tem 14, outra 22, pra mim uma tá entrando, outra tá saindo. Do ponto de vista do cérebro, o que é a adolescência? Que período é esse? Quando a gente pensa em adolescência, na verdade não é 14, ela já entrou faz tempo, né? A gente agora, o limite OMS é 11, 12 e tal. E aí essa saída da adolescência tem vários aspectos. A adolescência, você estava me perguntando sobre cérebro, mas uma das coisas mais chaves é culturais, né? É a passagem de criança para responsabilidade de adulto. Por uma coisa no meio, né? Exato. E, na verdade, você tem rituais de passagem que marcam isso nas mais diversas culturas. Né? Tribos indígenas, religiões, você tem desde festa de 15 anos, Bar mitzvah, todos aqueles desafios e jogos ligados a você se tornar adulto. A adolescência, como uma fase específica da vida, tem pouco mais de 100 anos que existe. Em sociedades pré-industriais não existia propriamente ser adolescente. Tinha a infância e depois a vida adulta. Enquanto a puberdade é um processo biológico ligado às mudanças hormonais e corporais que sempre existiram, a adolescência é um fenômeno mais psicológico e social. Ao retirar crianças e jovens do trabalho nas fábricas e lavouras e mantê-los por mais tempo na escola, a gente criou esse novo período da vida, uma fase em que não se é mais criança, mas também não se tem as responsabilidades e a autonomia de um adulto. O que acontece do ponto de vista cerebral? Quando você nasce, você vai tendo um crescimento muito grande do cérebro, principalmente de 0 a 2 anos. E um aumento muito grande de número de neurônios. Esse crescimento continua, não é tão rápido ali dos 2, vamos dizer, até os 10, mas o que cresce muito dos 2 aos 10 são as conexões neuronais. Então você aumenta as conexões. Dos 11 para frente, você passa a ter um fenômeno que a gente chama de, em inglês, fala-se pruning. Poda, né? O que é pruning? É poda, né? E por que você faz uma poda, né? Por que você poda uma árvore? Você poda uma árvore porque você fala, esse galho não está tão bom, eu corto esse galho e a energia que iria para esse galho que não está tão legal vai para o outro. O raciocínio com neurônios é parecido, né? Você começa a decidir, o cérebro começa a decidir quais são as áreas que precisam estar funcionando ou pavimentadas, né? Na metáfora de pavimentado é onde a informação corre com mais facilidade e tal. Então você vai mielinizando, né? Fazendo aquela capa de mielina para que a informação como se estivesse passando uma fita isolante. Uma fita isolante no neurônio para que a informação corra mais, vamos dizer, com mais velocidade e eficiência. E a outra coisa é que você vai estabelecendo redes de funcionamento, né? Quando as pessoas falam de serotonina, dopamina, tal, é um jeito bem pobre de falar de funcionamento cerebral, né? Porque serotonina e dopamina, do ponto de vista de mediação de neurotransmissão, é ridícula a quantidade que tem no cérebro. O que interessa quando você pensa em cérebro são redes de ativação. Então, nada é um ponto no cérebro que acontece a cada momento. Você precisa ativar várias áreas
ao mesmo tempo, orquestrar essas áreas. A depender da atividade, né? De todos os estímulos que a gente tem. Mas quando eu falo isso, é como se, agora eu vou ativar essa ou aquela e tal. Não, as coisas acontecem simultaneamente, por exemplo, para eu conversar com você aqui agora. Então, estão me vindo memórias, pensamentos, preocupações, sensações diferentes para que eu consiga dar essa mensagem aqui. Eu estudei bastante adolescência quando eu estava no meu sabático na Inglaterra, 16 a 17, então me vem a imagem do que eu estava fazendo nessa época e escrevendo sobre adolescência e tal. Então, não é uma coisa só racional que eu estou te entregando, você tem sempre uma integração de coisas acontecendo. E vale para processamento emocional. Então, processamento de tristeza, ele tem que ser eficiente para você ficar triste, mas também tem que ser eficiente para sair da tristeza. Para disposição, querer buscar novidade, ele tem que ser eficiente para isso, mas também ele tem que ser eficiente para controlar o impulso. Né? Então, todas essas coisas elas vão se formando principalmente nessa fase dos 11 aos... você falar 19, 20, 21, 22 já é um pouco diferente. Né? E por que, então, esse é um momento chave? Porque essas redes estão se estabelecendo isso se dá por aprendizado. Então, eu vou te dar um exemplo que ilustra isso. Né? Por que a adolescência, a gente sempre fica falando que não pode usar drogas, é muito perigoso e tal? Porque a gente é careta? Talvez. Também. Mas o grande ponto ali é que se você expõe um cérebro adolescente, né, um adolescente, à droga, e o jovem usa repetidamente, o cérebro aprende a ficar dependente. Né? Então, quando você fala da relação entre droga, estímulo, dependência de tela, que você fala que a dopamina está envolvida, geração de dopamina e tal, que é um conceito bem interessante, mas do ponto de vista neurofisiológico não faz o menor sentido. Uhum. Sim, a dopamina marca a novidade, né? É um neurotransmissor que marca. Mas uma das coisas, tem vários neurotransmissores, são redes montadas para essas coisas, mas uma das coisas que você faz é que você aprende. E quando você aprende, bem aprendido é mais difícil de esquecer. Então você aprende a ficar viciado em tela. Quando a gente fala de um único neurotransmissor para explicar um transtorno ou um comportamento, como disse o Dr. Rodrigo, isso é uma super simplificação. E tem uma história interessante para contar na jornada da psiquiatria e das medicações que ilustra um pouco essa questão. Os antidepressivos desenvolvidos na década de 50 e 60 aumentavam a disponibilidade de alguns neurotransmissores. Por exemplo, a serotonina, que todo mundo já ouviu falar, a noradrenalina e a dopamina, que a gente acabou de citar. E, ao mesmo tempo, se observava uma melhora dos sintomas da depressão. Então, consolidou-se a hipótese de que a depressão era causada por níveis reduzidos de alguns neurotransmissores, esses que eu citei, dando origem a essa ideia de desequilíbrio químico. Essa teoria hoje é considerada incompleta. Um dos principais pontos é que esses antidepressivos aumentam as monoaminas bem rapidamente, mas a melhora clínica costuma levar semanas, o que sugere que o efeito terapêutico não depende só de aumentar a quantidade desses neurotransmissores. Além disso, a gente precisa considerar que muitos pacientes não respondem a essa medicação. Então, se a gente usa o exemplo da depressão, a gente sabe que ela envolve diversos fatores, como neuroplasticidade, inflamação, estresse crônico e muito mais. Na verdade, todo e qualquer transtorno e todo e qualquer comportamento é complexo. E o funcionamento envolve múltiplos sistemas e a interação entre biologia, ambiente e experiência. E o cérebro está fazendo isso, uma pergunta é por eficiência energética, ou seja, eu vou fortalecer aquilo que é importante, ou seja, que eu estou repetindo. Isso. E enfraquecer ou desfazer aquelas conexões que eu não estou usando tanto porque eu sou caro, né, energeticamente. Tá. E não é, aqui não é uma questão de balanço energético só, é uma questão de repetição. Repetição. Se isso vale para transtorno mental também. Isso é uma outra coisa chave para pensar em transtorno mental. Essa é a fase onde acontecem 75% dos transtornos mentais. Eu ia te perguntar, então assim, embora eu acho que isso é uma informação muito pouco sabida, né? Que ou seja, se o transtorno mental na vida adulta, se você lesse os sinais, a grande maioria vai ter começado na adolescência. Então, 3 informações são chaves quando você pensa em saúde mental. Mais ou menos 1/4, 1/3 da população mundial vai ter um transtorno mental. Então, se eu não tenho alguém próximo, não dá mais para ter preconceito. Mas a outra informação é que não é todo mundo que tem.
Também não dá para banalizar essa história. Tá, então muita gente tem. Do ponto de vista populacional é muito sério Um quarto isso. é bastante coisa. Não é? Aí, das pessoas que têm o transtorno, 1 em 20 vão ficar incapacitadas. Incapacitadas. Tá. Não conseguem trabalhar Pro trabalho, e pra atrapalha as relação. relações e tal. 1 em 20 é 5%. Então, se eu estou na dúvida se eu tenho um transtorno mental, cara, 5% de chance só de incapacitar, o que eu tenho que fazer? Diagnóstico precoce e tratamento eficaz. Né? Por quê? Porque, como qualquer doença, você diagnostica cedo, trata, a chance de você ficar prognóstico incapacitado é melhor, né? Se você... melhora horrores o prognóstico. Então, você pega uma doença lá na frente, anos depois, a doença evoluiu e tal. Agora, se você pensar do ponto de vista mundial, esse número vira 1% da população mundial incapacitada por transtorno mental. Então, transtornos mentais não são uma moda. As coisas estão aí há muito tempo e tem um nível de incapacitação muito grande. O que acontece agora? Principalmente depois da pandemia, a gente começa a falar mais sobre isso. Eu brinco que as questões de saúde mental começaram a entrar pela porta da frente. Antes elas só entravam pela porta do fundo, quando aconteciam coisas graves. Ah, tá dependente. Ninguém também quer falar muito no assunto. Não, todo mundo deixava ali debaixo do tapete mesmo. Aí o que aconteceu? Você começou a falar sobre isso. Por quê? Porque na pandemia você estava... É quase que um experimento a pandemia. Né? Você tirou todo mundo da sua zona de conforto, você tinha que lidar com uma ameaça de vida, uma ameaça econômica, sua pessoal, com todos e uma incerteza enorme. Então, é um modelo de estresse. Isolamento social também. Isolamento social é um modelo de estresse perfeito. Então, o que você falava nessa época? Se falava de pandemia em si, vírus, vacina, aquelas coisas todas, e saúde mental. Eu fiz 800 lives nessa fase, a gente ficava apoiando professores no Instituto, amistosamente, apoiando os professores para lidarem com esse momento, né, porque todo mundo fica. Só que aí entrou no vocabulário. Então, melhorou um monte, facilitou. O risco é a banalização, né? Você começar, não, que cool, eu tenho TEA. Pô, que cool. Se você soubesse o que é ter TEA, você não ia falar que é cool. A mesma coisa para TDAH. Que legal, eu sou TDAH e tal. Pô, não é legal, atrapalha a vida, é difícil e tal. Então, entender com mais seriedade os transtornos mentais é chave. O TDAH, ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento. O diagnóstico precisa de critérios claros e uma avaliação cuidadosa. Até porque muitas condições podem simular os sintomas: falta de sono, excesso de telas, ansiedade e até o uso de substâncias. Então, para ter um diagnóstico, a pessoa vai ter que passar por uma entrevista clínica. Os critérios do DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Saúde Mental, vão ser levados em consideração e até informações de diferentes contextos como família e escola, a aplicação de testes. Então, cuidado para não se autodiagnosticar apenas escutando pessoas na internet. Então, esse discurso todo, né, 1/3 da população mundial... Agora, o outro elemento que é chave nessa história é que dos transtornos mentais do adulto, 75% começou antes dos 24 anos. 50% antes dos 14 anos. Então, a sua pergunta depois dos 11, o começo da adolescência, é onde os transtornos mentais acontecem. E está explicado pelo neurodesenvolvimento, ou seja, está explicado por essa fase. É uma das principais explicações. Só que o que é interessante do cérebro é o seguinte: ele é um órgão plástico. Todos os órgãos são plásticos de alguma maneira. O músculo é plástico. Você faz muito exercício, ele hipertrofia e tal. Se você bebe muita água, muda o jeito como o teu rim funciona. Se você bebe pouca, muda um pouquinho. Só que o cérebro, ele é plástico, ele se molda de acordo com as experiências. E uma das coisas que formata, um dos principais jeitos de formatar o cérebro é a cultura. Então, valores, relações pessoais, afetos, então, isso molda o cérebro. Ou seja, a gente tem um desafio mesmo, né? Porque a gente está passando por um momento de valores mesmo e de cultura muito atípico e muito difícil, né? Isso. E o que acontece? É isso que é a diferença dos primatas superiores, né? O Homo sapiens, é que o desenvolvimento cerebral é muito longo fora do útero, né? Você vai amadurecer o cérebro com
17, 20 anos mesmo, assim, fazer... Algumas pessoas falam que você vai amadurecendo por longo prazo, mas, vamos dizer assim, o seu equipamento está funcionando com 14, 13, 15, é alguma coisa muito longe. E essa montagem, por exemplo, aos 11 anos, 12 anos, você está construindo a sua identidade. E aí, qual que é o ponto para alguém que está no início da adolescência? É porque quando você é jovem, é criança, você fica ali entendendo qual é a opinião do seu pai, da sua mãe, do seu professor, como as coisas devem ser, eu vou me comportar, ou eu vou provocar meu pai, então você tem uma referência. Na adolescência, isso muda. São os pares, né? São os pares. E aí a importância dos pares fica enorme. E aí, se você é pai, você fala assim, como é que eu vou controlar isso? Como é que eu vou lidar com isso? Que valores esses moleques têm? Aí você põe numa escola que mais ou menos você acha que você conhece o ambiente, que tem a ver com a tua cultura. Não é verdade. Tem a ver, mas é muito variável. E aí tem a novidade, que é o mundo virtual, mídia social e tal. Aí você vai para uma formatação, né, através dos pares muito diferentes. Aí, e também está exposto a tudo, porque não está exposto só aos pares, né? Aí você Esse entrou é o num ponto. mundo onde... Esse é o ponto. Onde você está exposto aí, exato. E aí você nem sabe quem é par ou quem deixa de ser par. Mas este olhar, ele fica diferente. E você tem um relacionamento pela mídia social com a sua identidade na mídia social, que eu brinco, eu tenho algumas palestras, algumas aulas falando isso, eu falo que o virtual é real, né? A gente chama de virtual, mas ele não pode ser mais real. A identidade do jovem, aquilo é parte dele. Ah, não, mas está lá no computador, está lá no... Não, é uma extensão, ele né? é aquilo. Como é que, você viu a adolescência, como é que um coraçãozinho de outra cor tem uma importância tão grande? Bom, o coraçãozinho tem, porque ele é aquilo. Né? É difícil a gente entender quão potente é isso. Então, a Ju de 14 anos tem uma relação com isso muito diferente da Manu. Manu estava acabando o médio quando começou a pandemia, não foi mais ou menos isso? Sim, ela pegou mais ou menos no meio, né? No meio. Então, assim, a mídia social, lógico que teve um impacto para ela grande, mas aqui é muito, muito, muito mais potente. Então, você fala, eu estou mais preocupada com a saúde mental da Ju em relação ao Manu. Será que é só geracional? Não sei. Às vezes tem um componente do jovem, da criança Sim, mesmo. individual. Mas agora, como eu estava falando pós-pandemia, a gente fala disso. E a gente tem que falar mesmo, porque as coisas estão acontecendo. E muitos deles foram atingidos, assim, eu tenho né, vários casos que eu acompanho, que eles foram atingidos mesmo pela essa falta de socialização na pandemia. Sim. E se o adolescente ainda desenvolve um transtorno, a empatia não é o traço mais importante do adolescente, né? Então, sim, ele perde a vida social mesmo se ele está sentindo alguma coisa, né? Poucos adolescentes acabam não tendo muito essa... Você sabe que a gente costuma falar isso, né? Eu via meus filhos, que eu tenho um de 19 e um de 21, fez 19 agora, que também é um gapzinho interessante ali para estudar isso, eles jogavam, né? Esses jogos de jogo eletrônico. E eles não eram muito jogar e tal, mas eles estavam sempre jogando. E aí eu percebi que eles estavam, na verdade, tinham dois jogando e os outros que eles chamam de resenha, né? Brincando, tirando sarro, falando besteira. Eu falei, pô, eles estão socializando. Outra coisa que era um fenômeno que acontecia é que eles faziam prova em grupo. Eu sou professor, né? Lá em prova eu falava, não, né? Prova em grupo, né? E assim, na minha frente e tal. Aí depois eu falei, é um novo momento, eles têm que aprender a cooperar e jogar juntos. Eu falei, vão ter esse aprendizado. Então eu achava que os prejuízos estavam nesse nível, mas eu não enxergava alguma coisa mais grave. E eu só percebi, por esse trabalho que a gente faz somente em escolas e também cuidando de jovens, né? O que acontece é que a escola, ela é um lugar que civiliza as pessoas. Né? Ela passa elementos de civilidade, que não é só o português, a matemática... Que tem a ver com comportamento, sociais, com relações. Tem a ver com respeito, ordem, lidar com seus impulsos. Eu estou com vontade sexual pelaquela menina. Como eu lido com isso? Eu me frustro. Hierarquia, agressividade. Esse é um laboratório de convivência muito importante
para a formação do jovem. Eu brinco de um jeito deselegante que eles deixaram de se civilizar. E o que aconteceu quando eles voltaram para a escola? Eles perderam equipamento. Um exemplo típico agora vai ter prova. Como assim? Tem uma prova. Você vai ficar lá e vai ter que fazer presencial, se você não pode respirar, não pode falar com o vizinho. Pô, pra gente é óbvio, a gente teve prova a vida inteira, mas quando você deixa de ter, passa a ter, gera ansiedade muito grande. Agora, tudo bem, a prova é óbvio, mas toda a habilidade de lidar com os colegas, porque pode até socializar e brincar na internet, mas quando você está ali convivendo de verdade, né, junto, é uma outra formação. E isso realmente atrapalhou esses jovens. Isso me leva até uma pergunta interessante. Existe uma explicação, do ponto de vista da neurociência, para essa necessidade de aceitação social, ou evolutiva, não neurocientífica, mas assim, essa necessidade que muitos pais, que a gente tende a criticar, a julgar, mas por que você está tão preocupada com o que vão pensar? Isso tem a ver, essa necessidade de pertencimento tem a ver com eu sequer sobrevivo fora de um grupo? E aí isso vem... Total. Nós somos bichos gregários, né? Nós somos a seleção genética é para grupos grandes, né? E se você pensar em primatas inferiores, né? Macacos, símios, que tem grandes bandos, uma das coisas principais para o desenvolvimento pré-frontal, né? Que é a novidade do cérebro mamífero, no humano, e já tem no primata bem desenvolvido, é para função executiva, para você coordenar ações, mas uma das coisas principais é para a sociabilidade. São relações políticas, de hierarquia, de interesses, de sexuais e tal. Se gasta muito, muito, muito a energia mental para lidar em grupo. Então, isso já acontece para você funcionar, porque você pode ser morto porque você atrapalhou. Então, é vida ou morte. Então, faz parte da estruturação do primata superior, os sapiens que somos nós, a montagem e pertencimento ao grupo é absolutamente chave. Essencial. Ou você está dentro ou você está fora. E na adolescência, isso é exposto ao máximo. Tanto que você tem os losers e os populares. Quer dizer, ali você tem um nível de radicalização horroroso do ponto de vista de vivência. E isso não é um fenômeno desconhecido. Quando você é adulto, você filtra esse fenômeno. Ele acontece, mas é ali que começa com mais intensidade. Então, você imagina que a vivência de um adolescente em relação a isso, o menino que não é tão atraente ou tem, sei lá, obesidade, uma menina que tem tal dificuldade ou tem uma dificuldade de falar, todas as deficiências, fica excluído e julgado de um jeito que é muito pesado. Uhum. E até acho que é importante perguntar, até porque as pessoas acho que não se dão conta. A sociedade tem uma velocidade que o cérebro não acompanha, quer dizer, esse processo evolutivo, ou seja, nosso processo de adaptação, porque quando a gente fala, olha, isso é um traço evolucionário, é muito importante para a gente pertencer. E outras questões que a gente está lidando, né, com telas, com uma falta de corpo mesmo, às vezes eu brinco, né, descorporificar as crianças, que estão fora da presença o tempo inteiro, né, o tempo inteiro em algum outro lugar, né, que você falou, o lugar real delas não é necessariamente aqui. Eu acho que é importante você falar um pouco dessa velocidade, a nossa velocidade de acompanhar evolutivamente isso. Sim, o que eu costumo falar, né, assim, nós fomos selecionados geneticamente por centenas de milhares de anos para ser um Homo sapiens. A gente é Homo sapiens há centenas de milhares de anos e você vai ali tendo um pacote genético que foi selecionado para funcionar em grupos desse tamanho, para você ser... está trabalhando na terra, tentando buscar alimento, se sociabilizando. Então, o que acontece com o funcionamento na época, ao longo dessas centenas de milhares de anos, para agora, que foi um pulo em dezenas, centenas de anos, que tem um impacto da dissociação do seu pacote genético para o que você tem que viver agora, uma das principais coisas é sedentarismo. Nós não fomos desenhados para ser sedentários. Então, não tem sentido para a nossa máquina biológica não fazer atividade física regular e constante. Por quê? Porque foi desenhado para ser assim. Então, se você não faz,
você paga um preço do ponto de vista de doenças físicas e mentais. Mentais também, ou seja, tem um prejuízo para o cérebro, né? Não é só mas total. O outro é que nós não somos preparados geneticamente para o nível de oferta alimentar que a gente tem. Nós somos preparados geneticamente para guardar a maior parte da caloria para se preparar para situações difíceis. Então, o que acontece? A obesidade, todo o controle alimentar é uma consequência disso. É uma novidade ter tanta oferta alimentar como a gente tem agora e essas distorções das indústrias, né? Porque aí você tem uma indústria alimentar que aí retroalimenta essa história de que tem que comer muito e usa alimentos que geram mais compulsão muito e dependência, né? Exatamente, né? Então, e qual é o outro ponto que é chave que também a gente não está preparado? A gente está preparado foi selecionado geneticamente para funcionar em grupos razoavelmente grandes, mas não com esse nível de complexidade que a gente tem. É muito complexo. Ou seja, eles estão também lidando com uma complexidade que a gente também não enfrentou, porque eu também falo isso. Olha, muito mais. É isso que eu estou querendo dizer. Então, a gente já tem uma em relação aos sapiens típico que viviam em aldeias muito grande. Quando você tem o e-mail, você tem a internet e tal, já vai ampliando essas coisas. Esses jovens, eles têm essa outra dimensão com uma linguagem que a gente fala mal. A gente não é fluente, native speaker, fluente nessa história. Por isso que eu falo, aquela identidade é o indivíduo, né? Ela é também, e é difícil de entender isso, mas tem um impacto direto na saúde mental. Então, o jeito de pensar é que o tal da identidade virtual, no TikTok, Instagram ou o que for, ela faz parte da mente do indivíduo. Entendi. Ela é um dos componentes. Não é só uma maneira de se comunicar, né? Ela é uma formação da identidade mesmo. Esse que eu sou. Eu sou essa história, entendeu? Eu sou alto, sou baixo, sou gordo, sou magro, eu sou aquilo que está ali. Sou bonito, não sou cool, não sou. Exatamente. Dependendo. Então, o que está acontecendo ali, todas as dinâmicas que podem acontecer, elas são parte dessa nova estruturação. É isso que está determinando esse, talvez, possível aumento de transtornos mentais na adolescência. Pode ser um dos componentes, né? Mas você já falou de alguns, né? Tem sedentarismo, tem excesso de comida. Eu ia te perguntar isso, porque você falou dos percentuais, né? A gente está identificando melhor, diagnosticando mais ou realmente está aumentando ou não sabemos? Então, essa é uma boa pergunta. É clássico esse número de mais ou menos, entre jovens escolares, mais ou menos 14% deles terem um transtorno mental. É interessante, né? Porque antigamente você pensa, jovem, adolescente é a fase que você é mais saudável, né? O que você vai fazer? Check-up na adolescência? Não, check-up, você vai lá fazer check-up médico na adolescência, vê se está tendo um desenvolvimento puberal, pode ver o colesterol. Vai crescer, não vai? Mas a grande coisa que incapacita e dá problema para os adolescentes são adolescentes e adultos jovens, até 30 anos, 40 anos, são transtornos mentais. Se você quiser fazer um check-up ali, você tinha que ver, que é o que a gente estava conversando, fazer um check-up de saúde mental, olhar para esses aspectos. Então, então já existia mais do que as pessoas imaginavam e está debaixo do tapete. Então, toda a sala de aula tem alguém com transtorno mental. Então, não dá mais para... tem que lidar com isso com naturalidade e com precisão. Existe um aumento... você vai precisando de alguns indícios, né? E você precisa de coortes para entender... Precisa de tempo, tá? Precisa de tempo. Mas, assim, você tem alguns elementos de aumento de suicídio. E suicídio é um marcador, é um proxy de transtorno mental muito bom, porque mais ou menos 90% das questões ligadas ao suicídio são transtornos mentais. Então, se não aumentou incidência necessariamente, aumentou intensidade ou assistência piorou e tal. E tem alguns outros elementos que sugerem isso. Que está aumentando. Então, depressão e ansiedade em específico. Aí você tem outros elementos mais, vamos dizer assim, mais contemporâneos e localizados. Por exemplo, exposição à maconha na adolescência. Vamos falar rapidinho aqui de 2 termos que foram mencionados. O primeiro é coorte. Em pesquisa, a coorte é um grupo de pessoas que é acompanhado ao longo do tempo para entender como certos fatores, hábitos, por exemplo, influenciam desfechos de saúde. A gente pode pensar na coorte como um filme. Em vez de tirar uma foto de um momento único, os pesquisadores acompanham a vida das pessoas por anos
e isso revela causas que uma foto do momento não mostraria. O outro termo, proxy, é uma medida indireta, usada quando não conseguimos medir algo diretamente. Por exemplo, em vez de medir quantas pessoas têm depressão em uma população, que pode ser difícil e custoso, nós podemos usar o número de prescrições de antidepressivos como um indicador aproximado. Não é uma medida perfeita, mas ajuda a estimar tendências quando a medição direta não é viável. Está mostrado que não só aumenta a taxa de esquizofrenia, que é uma doença mais rara, mas depressão e ansiedade, com drogas de boa qualidade, está claro que você tem um aumento. Sim. O que você quer chamar? O que você está dizendo que são drogas de boa qualidade? Maconha com nível de THC alto. As outras drogas também estão associadas. Porque também é um fenômeno mais recente, né? A maconha lá dos anos 70 era uma, acho que as pessoas não sabem disso, né? E a maconha que se usa hoje, ela tem entre 7 a 10 vezes mais potente a maconha que a gente tem hoje aqui. Os jovens falam, aquela palha que fumava na sua época. Acho muito engraçado. E aí eles falam só de flor, que é o skunk, e todos os rachiches e tal. Que tem são uma concentração drogas caríssimas com a concentração de THC 10 vezes maior. E o canabidiol, que seria o elemento... fator meio protetor. Protetor, vamos dizer que tinha um componente medicinal e tal, nas drogas que eles consideram bom, é zero. Um pouquinho mais de contexto aqui, porque às vezes é uma conversa legal para ter com o adolescente na sua casa, né? Uma conversa transparente sobre drogas, e nesse caso a gente vai falar aqui de maconha. O THC, nomezinho por extenso tetrahidrocannabinol, é o principal componente psicoativo da cannabis. É ele que está mais associado àquela sensação de euforia, alteração da percepção, prejuízo de memória. Em alguns casos também é ele que dá aquela viagem ruim, né? Ansiedade, paranoia, sintomas psicóticos. Já o CBD, que é o canabidiol, tem um perfil diferente. Ele não produz esse efeito intoxicante e pode até modular alguns dos efeitos do THC quando a gente está falando de usar cannabis. E o CBD é aquele óleo e algumas outras formulações que está sendo usado inclusive em contexto médico para diferentes condições. Então, a cannabis não é uma substância única. Ela tem uma composição e essa composição importa, né, que é a composição entre THC e CBD. Nas últimas décadas, houve um aumento importante na concentração de THC em muitas variedades e derivados, o que muda o perfil de risco, principalmente para o cérebro adolescente. Então, quando se fala do uso da maconha como possível gatilho, não se quer dizer que ela isoladamente causa transtorno mental, mas sim pode precipitar ou antecipar quadros em pessoas que já têm alguma vulnerabilidade, seja um componente genético, né, embora a gente saiba que a genética não é determinante, como já conversamos, seja relacionado a experiências de vida. Esse risco é particularmente relevante na adolescência, porque é um cérebro, como a gente já falou, em desenvolvimento. E os dados realmente mostram que a associação entre o uso muito precoce, muito frequente, produtos mais potentes, tem um risco bem aumentado de episódios psicóticos. E, em alguns casos, evolução para transtornos mentais como a esquizofrenia. Por isso, o contexto, a idade de início, a frequência, o tipo de produto fazem muita diferença. Bata esse papo, acho que é uma informação importante para os adolescentes terem. Eu tive um professor que falava, olha, na planta não cabe tudo. Se você aumentar né, se você aumentar aquilo que dá onda, vai diminuir o fator protetor. Eu queria te fazer uma pergunta, Bressan, que eu acho que é super importante, porque quando a gente fala de transtorno mental, eu acho que é legal definir um pouco mais, né? Porque a mãe que está em casa, ó, se o filho está com uma ansiedade com uma prova, ou se está adolescendo apenas, né? Como você classificaria o que é um transtorno mental? Claro. Primeiro vale a pena falar de saúde mental, né? Saúde mental é alguma coisa que todo mundo tem que lidar o tempo inteiro, regulação emocional, funcionamento, exato. E outro elemento chave é que estresse é parte da saúde mental. Você precisa ter um nível de estresse para ir chorar porque eu estou com fome, ou porque eu quero progredir, ou porque eu estou com medo. Então, o estresse é estruturante da saúde mental e do ser humano. Você tem situações que são níveis estressantes um pouco mais elevados, uma prova importante, um conflito e tal. Vou fazer uma apresentação, vou para um palco. Né, o medo de alguma coisa que você vai fazer fisicamente, né, jogar uma partida, alguma coisa assim, que para você é muito intenso, você tem um estresse maior, aí você tem problemas de saúde mental. Uma insônia, uma irritabilidade, algo que é circunscrito ao estímulo, né, ao aumento de estresse. Aí o transtorno mental é o que a gente chama, é o nome que se dá para as doenças psiquiátricas. Por que é transtorno mental?
Depressão diagnosticada, não é ficar triste, é o tal da síndrome que é a depressão. Transtornos de ansiedade, não é ficar ansioso. Tem um transtorno ali que você define e eu te falo como. Aí o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, a anorexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TEA entraria aí também. Então, por que você chama que é transtorno? Basicamente, é porque você vai para estados em que você pode, quando a gente descreve depressão, né? Fico angustiado, começo a dormir mal, me sinto pior que os outros, ninguém gosta de mim, não tenho estímulo para fazer nada, tal. Isso é uma descrição de alguém deprimido. Alguém já sentiu isso? Todo mundo já sentiu isso. Só que você sente isso por períodos curtos, 1 dia, 2 dias, ou várias vezes numa semana. Não te incapacita excessivamente. Não te incapacita. Então, quais são os 2 elementos para você chamar de transtorno? A duração e a incapacitação. E a impossibilidade de superação. Então, o clique para você chamar que aquilo é uma doença é que você entra naquele estado ali chamado de depressão e você não sai. E por que você não sai? Pode ser por determinantes biológicos, né? Você tem uma predisposição para um funcionamento mental assim ou assado, para o TOC, para a esquizofrenia, para o bipolar, para a depressão, para a ansiedade. E pode ser também porque o nível de estresse ambiental está muito grande. Então é sempre uma relação entre a tua predisposição genética, ou como você se estruturou, seu cérebro foi estruturado ao longo dos anos, e o ambiente. Então essa interação é chave. Mas tem um elemento que eu costumo falar em relação a isso, que é bem importante, que é útil para entender saúde mental. Se eu te peço para ler uma música 3, 4, cantar uma música 3, 4 vezes, você repete o refrão. Já entendi, 4 estrofes, você repete o refrão sem precisar ler. Se eu te pedir para cantar 10, 20 vezes, sei lá quantas vezes, você consegue cantar a música sozinho. Mas se você ouve e canta a música 10, 20, 100, 1000 vezes, a música toca sozinha no seu cérebro. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente tem sintomas em funcionamento, por exemplo, depressivo, tudo que acontece no ambiente, eu acho que foi minha culpa e eu não estou bem feito, ninguém gosta de mim, olha, você já tem uma como lente. eu estou feio. Você estrutura um funcionamento que fica se repetindo ao longo do tempo. E se repete o dia inteiro, por dias e tal. Então, o que acontece? Você quase que monta redes cerebrais que estão associadas a um funcionamento depressivo. E, quanto mais tempo aquilo ficar se repetindo, mais difícil é de tratar. E cronifica a doença. Então, basicamente, a lógica é aquela que eu falei antes, né? Se você identificar antes, é mais fácil. Mais fácil você evita que isso se torne Fora as consequências, né? Porque você vai ter problemas quando você é adolescente, de rendimento escolar, de ir para a faculdade, violência, uso de drogas. Grande parte dos jovens que começam a ficar dependentes de droga tem um transtorno mental maltratado. Pregresso. Você pode ter depois pelo uso de drogas, mas o que... É quase uma automedicação, ele está se sentindo mal e vai recorrer ao que acontecer. Eu ia te fazer uma pergunta, a gente falou, né, enfim, dessa fase que é vulnerável e de um contexto que também está, né, que está ofendendo, vamos dizer assim, essa vulnerabilidade. Eu acho que uma pergunta que eu queria fazer também é da questão de um histórico familiar, que eu acho que muitas vezes as famílias vão buscar ajuda sem necessariamente, eu acho que muitas vezes o médico obviamente vai perguntar, mas uma família que quer prestar atenção ou seja, que já tem algum histórico familiar, isso tem um componente genético também, quer dizer que os transtornos em geral têm um componente genético? Claramente tem, tem uma herdabilidade, mas o que é importante, quando a gente fala tem um componente genético, assim, a maior parte dos transtornos mentais graves, bipolares, esquizofrenia, não aparecem em filhos de bipolares e pessoas que têm esquizofrenia. Não é a maior parte, assim, né? Tem bipolar, vai ter um pai bipolar. Não é determinante, né? Não é determinante. É um componente causal. E o que acontece é que você já estão... A gente publicou um paper no Nature para agora, em 2026, um consórcio grande mundial, de 14 doenças psiquiátricas, 14 transtornos mentais, você isola os genes ou as variações alélicas dos genes
que atribuem risco para cada doença. Tá. E o que acontece? É poligênico, são muitos genes. Muitos genes. E são genes que eu, você, todos nós temos. E você pode ter o gene de risco ou não. Só que é uma composição de vários que vai atribuir mais risco. Então, quando você fala dessas coisas, não dá para trabalhar de um jeito muito não pode ser superficial, né? Não pode ser É. superficial nesse. Mas então, você pode ter uma vulnerabilidade maior, correto? Sim. Mas você também tem que cuidar dos fatores protetores, ou seja, do que você está se expondo, porque você pode ter uma vulnerabilidade que você. Sim. E quais seriam os fatores protetores de saúde mental? É interessante isso, né? Quando a gente fala de genética, é uma coisa você ficar dando aula de genética e montando Manhattan Plot e mostrando o risco, tal. Outra coisa é na prática. O que muda para as pessoas? Ah, não, na minha família tem vários casos de transtorno mental. Sim, você tem um risco aumentado. E o que você faz com isso? Você faz a mesma coisa que qualquer pessoa tem que fazer. Cuidar da tua saúde mental. Então, quando você tem essas questões, lógico, presta atenção, mas foca na saúde. Foca em como garantir. Comer bem, dormir bem, lidar com as questões emocionais de perto, atento, sensível, prestar atenção em elementos de que a coisa não está indo bem. Né? Não é prestar atenção se está deprimido, é que se está tudo bem, como é que está enfrentando as coisas. Estabelecer a melhor qualidade de diálogo possível, monitorar as relações, né? Não estamos falando que a identidade do jovem se dá nos olhos dos outros, né? Dos pares. Pô, precisamos saber quem são esses pares. Então, se você vai aumentando, ampliando o teu olhar, sim, e a tua presença, isso ajuda. Mas também olhando, mas não tirando autonomia, né? A gente precisa ajudar a responsabilizar os jovens. E se eu posso fazer um comentário que eu acho meio chave para essa faixa etária e tem a ver aí com a mudança cultural, eu tenho um paciente que fala assim, não é que eu dependo da felicidade do meu filho, eu sou refém da felicidade do meu filho. O que acontece? Quando eu era moleque e eu sofria, acontecia alguma coisa, pô, meu pai ficava chateado, mas no momento 2 ele falava, o problema é teu, vamos embora. Cuida aí que a bola é tua. Eu acho que a gente tem uma geração de pais e mães, eu não estou julgando, acho que todos nós estamos fazendo o nosso melhor, mas eu estava tendo essa conversa outro dia com várias mães. Eu acho que fazer pelos filhos o que eles podem fazer por si mesmos é um erro péssimo, por isso que eu estou falando em anotar autonomia. Porque, além de tudo, você está comunicando de que ele não tem essa capacidade, ou que sofrimento é uma coisa insuportável. Exato. Não vamos nem tentar, porque eu tenho que te livrar de todo e qualquer sofrimento. Você sabe que eu costumo usar uma imagem que eu acho que também ajuda a pensar sobre isso como pais, né? Você imagina, tem 2 mães com crianças ali de 1 ano e pouco, que saem andando, meio rapidinho, assim, meio desengonçado, assim, os 2 caem no chão e ralam o joelho. Uma mãe, as 2 crianças olham para a mãe, uma mãe fala, não foi nada, vamos embora, tal. Aí a criança, com uma lágrima no olho, sai andando, tal. A outra olha para a mãe está desesperada. E a mãe que sinaliza se aquilo é sério ou não. Ela está desesperada. Então, aquilo que está acontecendo no joelho dele, que ralou, é muito grave. E aí, o processamento de ralar o joelho e de enfrentamento, de andar naquele chão ali que está incômodo, ele fica mais difícil. Então, faz parte a gente tolerar a dor do filho para poder encorajá-lo a ir adiante. Você falou de diagnóstico precoce, eu acho que era legal falar da ferramenta, né, que você tem, que você desenvolveu, claro, para esse diagnóstico de adolescentes, que eu acho que é uma coisa muito legal, enfim, de quem está escutando a gente saber, claro, que existe, que pode ajudar nesse sentido. Claro. Há muito tempo eu estudo, né, a adolescência e tem um foco em prevenção de transtorno mental, né? Então a gente tem uma ação em escola pública para educar professores para identificar precocemente jovens em risco ou começando a ter um transtorno para cuidar cedo, na lógica que a gente está conversando aqui. E a gente tem um estudo muito bonito, há mais de 15 anos, na USP, na Unifesp, de onde eu sou professor, e na URGS do Rio Grande do Sul, a Federal do Rio Grande do Sul. A gente montou um estudo de segmento de 2.500 crianças na época, que elas tinham 6 a 12, e foram seguidas até hoje, estão sendo seguidas por 15 anos.
É um estudo maravilhoso, é uma das coortes de neurodesenvolvimento mais importantes do mundo. Tem mais de 100 publicações, Nature, Science, coisas muito boas, assim, a ciência de muita qualidade brasileira. Quando a gente montou essa coorte, a gente estava tentando entender quem adoece, por que adoece, quem melhora, quem não piora, quem cronifica, o que pode acontecer. Então a gente teve esse olhar. Então vamos ver a saúde integral do jovem. Corpo, todas as questões de doença física, alimentação, hábitos, sono, performance, funcionamento. Para tudo isso você tem que desenvolver medidas sofisticadas, com uma base científica grande, e também habilidades, né? Coisas que o jovem tem de positivo. Sim. E, obviamente, a dimensão que a gente chama de pensamentos e emoções, que está ligada ao transtorno mental. Aí a gente começou a medir isso do ponto de vista do jovem, do pai, da mãe, e agora a gente desenvolveu também do professor orientador da escola. E a partir de questionários que são feitos na internet, a gente faz uma inteligência que a gente desenvolveu, né, uma inteligência artificial dentro do nosso programa e baseado em todas essas avaliações, né, que são 2.500 por 15 anos, tem milhares de avaliações, de dados, a gente consegue entender quais são as grandes questões, faz uma entrevista curta com o jovem, com o pai, com a mãe, e tira elementos que permitem a gente fazer um relatório sobre a saúde mental do jovem. Então, como é que a pessoa consegue... Então vocês criaram um instrumento de avaliação de risco de avaliação de risco, tá? Ou seja, não é de diagnóstico, você deveria ou não prestar atenção aqui no... Isso, que é algo, né, que a gente conversa com um monte de pesquisadores mundiais que trabalham com essa avaliação de risco atualmente e tal. Então, quando você faz a avaliação de risco, é risco para o transtorno mental, que tem de mínimo, leve, moderado e grave. Quando entra no grave, você tem um risco muito alto de ter um transtorno mental. Só que o que a gente fez, que é uma coisa diferente também do que se faz em saúde e em saúde mental, é que você fala uma linguagem cifrada, entendeu? Você fala, isso é um transtorno não sei o que e tal. Aqui não, ele é todo baseado em comunicação de alta qualidade científica, mas que todo mundo entende. Que todo mundo entende. Mas e como é que a pessoa pode fazer como é que uma família pode fazer essa avaliação? É relativamente simples. Você entra no site do Mindcheck, chama mindcheck.com.br, você vai seguindo ali, você se registra e começa a fazer os questionários, faz os questionários online. Se você quiser que a escola participe, você manda um e-mail para alguém responsável da escola. Então a professora orientadora responde sobre a criança também, sobre a adolescente. Super legal. Que legal, tá. Porque você tem inputs globais e aí depois que todo mundo respondeu, tem essas entrevistas curtas, são bem curtas e objetivas, e a gente tem um relatório que a gente entrega para os pais e se eles quiserem, eles compartilham com a escola. Então depois do questionário também tem uma entrevista. Depois do questionário tem uma entrevista. Também não, é o único momento da entrevista. Tá. E ela é diferente. O que é legal é que você tem os vários olhares também. Fica mais completo do que a minha avaliação de consultório. A diferença é que não tem a proximidade, mas ele fica mais complexo. E ele leva em conta um elemento-chave, tela. Só que não é tela eu acho o quê? Eu meço a quantidade de tempo na tela. Eu consigo medir prospectivamente a saúde mental a partir de perguntas e o aplicativo que vai perguntando. Então você tem muitos elementos para chegar à avaliação de risco. E é muito legal você, até liberal, né? Assim, eu acho que a tecnologia usada dessa forma é muito legal. Você está usando inúmeros pontos de dados que você nem consegue processar sozinho no seu... cérebro numa consulta com alguém. Nem todo mundo vai ter acesso também a tudo. E o que é legal é que você pega essa coisa super complexa e você traduz para algo prático. Então, eu acho um elemento que não está funcionando tão bem, depois eu faço uma recomendação para aquele. Tudo baseado em ciência, com referência científica. E aí a família pode decidir buscar ajuda ou não, a depender do que ela quiser fazer, né? Mas eu vou dar um exemplo. Mais de um garoto já aconteceu isso. Um garoto que vem com uma queixa de déficit atencional, está indo mal na escola, a escola acha que tem TDAH, o pai também, o moleque fala, eu sou assim, mas estou muito ansioso. Aí ele começa a fazer os questionários e vai mostrando ali como ele funciona, e você vai medir a atenção, a atenção dele é meio ruim mesmo. E você vê ali a ansiedade, vai medindo tudo, só que esse moleque, ele... usava a tela das 11 a 1h30 da manhã, todos os dias. Como é que você dá um diagnóstico de TDAH com... O moleque acorda às 6, às 7 ele entrou na escola e ele dormiu 5 horas.
Então é impossível você ter atenção, ainda mais para um jovem adolescente que precisa dormir 8 a 10, no mínimo. Aí o que acontece? Aí você distorce tudo. Esse moleque receberia um diagnóstico fácil de TDAH. Agora, você vai falar, o pai foi negligente. Como é que você vai controlar a tela do moleque durante a noite? Tem que tirar o celular. E tem mesmo, tem que tirar o celular. Mas você não consegue dar conta de tudo que está acontecendo. Então, essa abordagem de saúde integral, ela é muito rica. E aí, a gente faz um follow-up desse jovem. Então, a gente sugere o que tem que fazer. Cada pai faz de um jeito, e jovem também. Estabelece uma conversa sobre a saúde mental com algo tangível. Porque você fala saúde mental, emoções, conflitos, fica aquela coisa. Não, aqui é tangível, o que eu preciso fazer? E se o professor entra na história, a gente também recomenda o que fazer na escola. Na escola, que legal. Então, toda essa coisa que agora se joga a saúde mental é um peso para as escolas não sabem fazer, esse tipo de relatório vira um common ground para todo mundo trabalhar, para o jovem inclusive. E aí você mede de novo essas coisas. Então esse moleque foi super interessante. Ele, realmente, os pais falaram, não dá mais. A questão que ele não dormia e passava o tempo inteiro. Aí melhorou o quadro atencional bastante. Esse moleque era um candidato a tomar medicação, as anfetaminas para déficit de atenção. Melhorou o quadro atencional, mas não totalmente. Aí começou a fazer outras estratégias psicológicas para lidar com isso. Tal. Não necessariamente a medicação. Não necessariamente, nem precisou ir ao médico. Tal. O que vai acontecer? Eu não sei, mas você vê que você começa a se empoderar para enfrentar as questões. E que mensagem que você deixaria para pais ou mesmo para adolescentes? Vai que eu tenho adolescentes, só de adolescentes até teve adolescentes que me escreveram. Que mensagem que você deixaria, né? Assim, porque a família se desorganiza muito, as pessoas ficam realmente... É um sofrimento. Você vê um filho sofrer, ou a pessoa que também está sofrendo. Que mensagem, eu vou te pedir, já vou até dizer, que mensagem de esperança ou de orientação mesmo. Você está dizendo o que eu tenho que falar. Me dê esperança. Não, é super legal isso que você está falando. Você sabe que eu estudei esperança, nesse ano que eu fiz o sabático, 16, 17, que eu estava lá. Estamos precisando de outro sabático. Eu sou professor lá no King's College, eu fiquei lá, eu fiquei estudando esperança. Olha que legal. Eu fiquei estudando esperança porque é um elemento chave terapêutico. Tem um artigo meu que nem é sobre psiquiatria, que é Hope is Therapeutic, Don't be afraid of using it. Que legal. Esperança terapêutico, não tenha medo de usar. Depois te passa, é legal, é um artigo pequeno, 900 palavras, fácil de ler e tal. Mas basicamente é a ideia de que você tem que entender o problema e não simplesmente falar, vai dar tudo certo, ser otimista. É saber que aquilo pode dar certo, pode dar errado, e você vai trabalhar para dar certo e vai achar os caminhos para dar certo. E se der errado aqui, você conserta de uma nova forma. É interessante você falar isso, né? Eu também passei. Um dos meus filhos teve lá um problema relativamente sério. E tanto faz se é psiquiatra ou não. Na verdade, você sofre mais até porque você sabe que pode dar errado e tal. Ou porque você sentia comigo não podia ter acontecido. Né? Lógico. E o meu filho e tal. É muito duro, é muito sofrido. A gente fica muito culpado quando acontece esse tipo de coisa. E o que a gente precisa é aquilo que você falou antes também, se cuidar para poder enfrentar, né? Então, com o cônjuge, dá a mão, tenta fazer uma estratégia juntos, porque quando você tem problema, você tende a ter uma divisão, né? Mas se você consegue, por mais que você tenha diferença do seu cônjuge, você consegue um foco no jovem, às vezes você consegue se unir para ajudá-lo. O que acontece é, mesmo situações graves e difíceis na adolescência podem ter evoluções completamente diferentes lá na frente. Então, a adolescência, isso é algo que a gente estuda bastante também. Tem manifestações na adolescência que você não tem certeza se aquilo vai progredir para uma situação grave ou não, e graves que remitem. Então, essa nossa corte mostra isso com clareza. Até porque é um momento de neurodesenvolvimento muito importante e de transformações muito grandes, algo que pode ser muito grande aqui lá na frente. Tipo uma febre alta na criança, né? Na criança, às vezes dá uma febre alta e não é nada, né? Exato. Agora, então, eu costumo dizer muito assim, até nessa questão da esperança, né? Quando eu, enfim, estou interagindo com alguém que está enfrentando algum problema, tem manejo. Acho que é super importante, porque especialmente a doença mental, às vezes te deixa nesse lugar de desesperança, né? Vai ser sempre assim. Você está com uma... Então, há manejo, né? Há tratamento, buscar ajuda. Não tem a menor dúvida, ajustar a expectativa para dar o próximo passo e não ficar lá com a idealização é chave. Como que você constrói essa saída, né? Montando objetivos de curto prazo,
otimizando os recursos. E também tem uma coisa importante, né? Quando acontecem coisas graves, você também fica culpado se eu fiz o melhor, né? Então, na hora que você se une e vê essa é a melhor estratégia, consigo mesmo você fala, eu estou fazendo tudo o que dá para fazer, e bem feito. Eu estou me esforçando e entregando o melhor que eu posso para o meu filho. Legal, maravilha. Queria te agradecer imensamente o seu Valeu. tempo. Valeu, Obrigada. prazer. Obrigada. Massa. O podcast Os Navegadores da Saúde Mental é uma produção daqui no Caju e nasceu de uma grande paixão minha, a saúde mental. Eu espero que esse episódio tenha tocado você de alguma forma e que possamos seguir juntos com vários papos que nos ajudem a navegar por esse mar que é complexo, mas que é cheio de caminhos, saídas e lindas rotas. Eu sou a Gabriela Viana e te espero no próximo episódio. Até lá!